Olá a todos e a todas. Continuamos aqui na série de vídeos sobre metodologia de estudo, pesquisa em administração. E neste vídeo a gente vai falar um pouco, né, um pouco assim, falar rapidamente, um pouco en passant, ah, pela, pelo que constitui já a pesquisa propriamente, né? Nos vídeos anteriores a gente falou sobre a questão do estudo, da importância do estudo, de como estudar de forma eficiente. Falamos sobre o conceito de ciência, de método e metodologia, e agora vamos começar a pensar aqui como responder, como realizar uma pesquisa, como responder um problema, uma questão, uma pergunta de partida de maneira adequada, de maneira científica. Para isso, a gente tem que pensar um pouco qual tipo de pesquisa a gente vai fazer, né? E as estratégias que vamos utilizar. Tudo isso é importante porque faz parte do delineamento, né, do plano geral do trabalho que vai ser realizado, dos procedimentos, das escolhas, dos conceitos, de como a gente vai buscar informações, coletar dados e tratar esses dados para poder responder a nossa questão de uma maneira científica, portanto, cujos resultados, né, portanto, que tenha os resultados, melhor dizendo, né, que possam ser validados de maneira adequada, né, que possam ser consideradas científicas. Então, os tipos e as estratégias, elas são relevantes para as escolhas metodológicas, como já falamos, que irão abordar o problema levantado e responder à pergunta de partida. Né? Toda pesquisa científica, ela começa de um problema, algo nos afeta dentro de uma determinada área. Esse problema já ele existe, né, naquela área, mas pode não ter sido suficientemente abordado, ou pode ter lacunas, dessas lacunas surgem os problemas, a pergunta de partida, e aí a necessidade de delinear, né, o tipo de pesquisa e a estratégia de pesquisa a ser realizada. Deve-se falar logo inicialmente que essa classificação em tipo de pesquisa e estratégia de pesquisa é uma forma mais simplificada que nós estamos utilizando a partir do material de apoio abordado, que é o do professor René Biroche. Mas existem várias outras classificações. Eu acho essas outras classificações muito detalhadas e um detalhamento que eu acredito que não ajuda muito, né, a pesquisa. A gente está aqui não só para desenvolver vocabulário, fazer classificações minuciosas, mas estamos aqui para aprender sobre determinada realidade, adquirir adquirir determinados instrumentos, conceitos que a gente possa aplicar, né? A ideia é ser pesquisador. Quem está na academia, os estudantes que estão vendo esse vídeo, ou as pessoas mais curiosas ou interessadas, provavelmente vão querer pesquisar também, né? No caso dos estudantes, necessariamente vão ter que realizar um TCC. Então, o mais importante é a gente conhecer o básico que funciona, né? O básico que vai ser utilizado. E aí, nesse sentido, essa classificação entre tipos de pesquisa e estratégia de pesquisa eu acho uma excelente abordagem. Os tipos de abordagem numa pesquisa, né? A gente tem um problema, pergunta de partida, e aí, a partir disso, a gente vai ter que definir se a gente vai fazer uma pesquisa, uma abordagem exploratória, descritiva ou explicativa. Uma abordagem do tipo explicativo é uma abordagem do tipo mais próximo daquilo que a gente chamou do positivismo, que não necessariamente é positivista, né? Mas é aquele que vai tentar estabelecer relações causais, né, entre as variáveis, dizendo por que determinados comportamentos ou características se realizam a partir de determinadas variáveis independentes. Eu disse que parece mais próximo de uma epistemologia positivista, mas não necessariamente, né? Aqui ela está mais próxima, assim, porque é muito mais utilizada na ciência da natureza e nas ciências sociais por aqueles que utilizam modelos mais próximos desse tipo de abordagem,
né? Comecei aqui pelo terceiro, agora pensar aqui o exploratório. A pesquisa exploratória é aquela pesquisa mais para refinar conceitos, para entender o fenômeno melhor, para fazer levantamentos de informações, para ter uma melhor compreensão sobre a realidade. Né? Ele não tem. Muitas vezes, a gente, inclusive, é utilizada como uma primeira pesquisa para depois poder dar outros passos. Né? Por exemplo, fazer uma pesquisa descritiva. E aqui no caso da pesquisa, da abordagem descritiva, a gente já vai colocar é, algumas outras questões, né? Vai situar essa questão, né? Do onde, do como, né? A explicativa é mais como, porque e na descritiva a gente já traz algumas variáveis, né? Para poder começar a compreender esse fenômeno, né? Então pode-se utilizar variáveis de temporais, o ano, dependendo da sua situação, renda, idade, enfim, você já começa a descrever a situação, localizando ela, colocando ela dentro de determinados elementos circunstanciais. Por exemplo, onde e quando acontece o fenômeno. Na explicativa, você, além do onde e como, você também pergunta como e por quê. A abordagem. Só um detalhe. Em alguns manuais vão dizer que esse tipo de classificação da pesquisa é a partir dos objetivos. Né? Quando a gente faz o nosso projeto de pesquisa, né? Muitos vão fazer pela primeira vez, outros vão fazer outras vezes, né? A gente coloca os nossos objetivos. E aí esses objetivos podem ser exploratórios, descritivos ou explicativos. Né? Depende dos objetivos, portanto, tem a ver com a finalidade. A gente quer explorar esse fenômeno, ou seja, conhecer melhor esse fenômeno, ampliar nosso conhecimento sobre esse fenômeno. A gente quer descrever esse fenômeno, trazendo para circunstâncias de onde e quando. Ou a gente quer explicar esse fenômeno, determinando como e o porquê desse fenômeno. Tá? Então, só para fazer esse parênteses, porque quem está me escutando pode ter estudado em outro manual, ou estudar em algum manual e ver essa descrição por outro caminho. No caso aqui do tipo de abordagem, né, que vai ser feito, ela pode ser tanto quantitativa como qualitativa, ou uma mistura dessas duas. Pode ser quanti-quali. Quantitativa os fenômenos são sintetizados em cifras, né? É uma abordagem estatística do fenômeno. É uma abordagem que leva em consideração essa frequência do fenômeno e essa tradução em modelos matemáticos e estatísticos. A abordagem qualitativa é aquela que se dá dentro da compreensão de que determinados fenômenos, por serem humanos, eles são circunstanciais, circunscritos, e eles só podem ser compreendidos a fundo, levando em consideração a subjetividade tanto do pesquisador quanto do pesquisado, ou dos sujeitos pesquisados, né? Ou da população pesquisada. Né? E, nesse sentido, há uma ampla participação do pesquisador por meio de instrumentos como entrevistas, formulários, observação, vivência dentro daquele ambiente, enfim, várias maneiras, né, de participar para poder captar um pouco a singularidade daquele fenômeno e poder compreendê-lo, né, ou explicá-lo. E o modelo quanti-quali é uma síntese dos dois, né? Ele traz tanto dados estatísticos, como tenta trazer, depois que tem esses dados estatísticos consolidados, procura fazer uma imersão na realidade desse universo, dado estatisticamente, trazendo ele para a realidade singular das pessoas, né? Indo para o campo de onde saiu essas cifras, de onde saiu essa estatística, de onde saiu esse modelo matemático, né? Um exemplo que a gente poderia dar aqui desse terceiro, que acho que sintetiza os outros, dá para ajudar a compreender os outros dois também,
Por exemplo, uma pesquisa que vai tentar descrever ou compreender, né, a evasão escolar, por exemplo, numa determinada escola. Você vai ter alguns dados estatísticos que falam a quantidade por ano de estudantes que se evadem daquela escola ou daquele conjunto de escolas, seja as escolas estaduais, de um determinado município, enfim. A delimitação aqui não importa nesse momento do exemplo, mas claro que na pesquisa teria que delimitar. Pode ser uma escola, pode ser um município, pode ser um estado. Então você já tem os dados, sei lá, do INEP ou de outro órgão do município, e aí esses são os dados quantitativos que você vai ter, né, diretamente. Às vezes você já tem isso dado, né, nos sistemas oficiais, na Secretaria de Educação, por exemplo, nos institutos de pesquisa como Anísio Teixeira, enfim, NEP. E você tem esses dados, e você, uma vez que você tem esses dados, que falam a quantidade de pessoas, a idade, o ano escolar, onde se dá a maior parte de evasão, você pode ir ao campo, né, e abordar essas pessoas particularmente, né, e tentar entender o contexto delas, né, a, a rotina delas, né, se isso tem a ver, enfim, com as crenças dela, né, em determinados períodos há uma crença de que estudar pode trazer maior benefício, em outro período você pode ter uma crença, inclusive num determinado de uma crença religiosa que acha que estudo ah, atrapalha, né, o desenvolvimento humano da pessoa, isso é uma crença, né? Enfim, existem vários detalhes, singularidades que não aparecem nesse quantitativo. Esse quantitativo aponta para um lugar e, uma vez que apontou, o pesquisador vai lá com outros instrumentos, entrevistas, pesquisa documentos que ele possa ter lá, ambientes, né, onde ele pode abordar esses sujeitos da pesquisa, enfim, e a partir disso ele pode conciliar elementos de cifras, né, elementos estatísticos, com elementos de subjetividade que ele levanta a partir da sua abordagem qualitativa. Bom, uma vez que foi definido se essa pesquisa, né, ela é explicativa, descritiva, exploratória, se ela vai ser qualitativa, quantitativa ou quanti-quali, é necessário decidir pela estratégia, da melhor estratégia de pesquisa. O que a gente chama aqui de estratégia de pesquisa, em muitos manuais são chamados métodos, né? O conjunto de procedimentos que vão ser utilizados para abordar o assunto, colher informações, dados e analisar esses dados para poder responder a pergunta de partida e, portanto, responder ao problema, né? Desenvolver o problema. E aí existem várias, aqui a gente destacou algumas, né, utilizadas, mas existem outras. Aqui, a título de exemplo, né, você vai ter métodos ou estratégias de pesquisas do tipo experimento, isso é muito utilizado nas ciências da natureza, né? Pensem, por exemplo, no desenvolvimento de medicamentos, né? Você vai ter fases, etapas experimentais. Mas isso também pode ser utilizado nas ciências sociais aplicadas, como no caso da administração pública também, né? E aí, nesse caso, você vai ter grupos, né, que vão participar do experimento. Geralmente, o que é que se faz, né, quando é na ciência social aplicada? Você vai ter um grupo experimental e um grupo de controle, né? Um grupo experimental, que é grupo que o pesquisador delimita e que vai observar o resultado da incidência de determinada variável, já eu vou explicitar melhor isso, e vai ter um outro grupo com mesmas características desse grupo experimental, onde não vai ver essa incidência dessa variável. E aí ele observa se o resultado ele é igual ou se de fato houve um resultado diferente dado a imersão
dessa variável, né? Lembrando que a variável aqui é aqueles elementos, né, ou características sobre os quais a gente pode levantar dados. Então, vamos pensar aqui numa política pública, né? Uma política de financiamento rural, sei lá. Então, determinado. Não, vou pensar aqui no mais fácil, no Bolsa Família, né? Então, você pode ter um grupo, você vai observar, o problema pode saber se esse tipo de política ele induz as pessoas, por exemplo, a saírem da miséria, né? Vamos pensar aqui de forma bem geral, tá? Teria que ser formulado melhor, que a gente está formulando aqui às pressas. E um outro, então esse grupo seria observado e um outro grupo que não receberia, que teria as mesmas características, né? Isso é meio complicado de fazer porque em geral todos receberiam naquela mesma região. A questão era saber se esse aporte dessa variável, né, que é a política do Bolsa Família, por exemplo, teria como resultado uma melhora nas condições de vida das pessoas, de tal modo que elas saíssem determinado tempo, né, daquela situação. No outro grupo que não recebesse, é o grupo de controle, para saber se de fato esse resultado foi por conta dessa variável, ou se essa variável não tem nada a ver, né? Então, assim, aqui é um exemplo aqui bem aleatório que eu fiz aqui, sem muito refinamento, só para dizer como é que geralmente faz a questão do experimento dentro das ciências sociais aplicadas. Isso também se faz na psicologia, você vai ter grupos, né, experimentais, enfim. É claro que aí, antes disso, tem uma série de outros fatores, como comitê de ética, esse projeto vai ter que passar pelo comitê de ética, vai ter que ter o consentimento dos participantes, enfim. Não vem ao caso aqui, mas aqui é um exemplo do experimental. Outra estratégia, a estratégia de pesquisa documental, né? E aqui documental, tanto documentos escritos como não escritos. Escritos, os textos, né? Atas, livros, pesquisa bibliográfica é documental, mapas, etc. E não documental, fotografias e outras coisas mais, né? Não escritos, né? Mapas, né? No caso aqui seria não escritos. É muito importante porque muito do que a gente às vezes já procura determinado fenômeno já tem muito escrito sobre aquilo, né? Jornais, enfim, são elementos que a gente pode fazer uso deles e que nos ajudam a responder a nossa pergunta de partida, né? É uma estratégia, boa parte das vezes, necessária. É claro que você vai ter as fontes primárias e as fontes não primárias. Primárias é aquelas que a gente não foram trabalhadas ainda, a gente tem elas diretamente. E as não primárias é aquelas que a gente já pega elas já de outros pesquisadores que já escreveram sobre isso e que citam, né? Que já trabalharam isso. O estudo de caso, como o próprio nome já diz, parte da peculiaridade de determinadas situações, determinados casos. E também em que há a participação de alguma forma do pesquisador com aquele grupo, com aquela situação, com aquela comunidade, com aquele meio, né? E no caso do estudo de caso, ele pode surgir apenas dada a peculiaridade daquela situação, pelo interesse que aquilo trouxe, né, para a compreensão, mas ele pode também ser um tipo, sem necessidade de generalização, mas ele pode também ser utilizado como ponto de partida, né, para generalizações futuras, né, para tentar comprovar uma determinada teoria, uma determinada hipótese no interior de uma pesquisa maior. Né? Então, ele pode ter um valor em si, ou pode ter um valor como necessidade, quase como uma pesquisa que vai de um caso que pode levar à comprovação de uma hipótese ou de uma teoria. Né? Ou vários estudos de casos, várias situações semelhantes, que podem, também nesse caso, comprovar uma hipótese ou uma teoria. Né? Enfim, o survey é muito conhecido, talvez não por esse nome, mas a gente lida com ele quase todo dia. Pesquisas de opinião sobre satisfação, né? A gente toda hora está respondendo
pesquisa de opinião sobre satisfação sobre serviços, produtos, pesquisa sobre preferências eleitorais agora, esse período eleitoral, toda hora a gente está vendo resultados. Então, são essas pesquisas que levam em consideração as preferências em larga escala, eles servem exatamente, sobretudo para essas situações de larga escala, e que tem resultado, e que são, esses dados, né, são quantificados, vem de, muitas vezes, questionários padrões, que são jogados em determinados aplicativos, softwares, né, que fazem estatística daquela realidade. Então, é uma estratégia muito utilizada, que a gente não conhece muito pelo nome, né, mas que a gente tem sempre, como é que a gente poderia dizer, contato com ela. A etnografia nasce, né, nos estudos antropológicos nas comunidades indígenas, Lévi-Strauss, aqui no Brasil, Darcy Ribeiro, enfim. Ela pressupõe exatamente uma inserção total do pesquisador naquela realidade, de tal maneira que ele adota a vida daquela comunidade, né? E isso o permite, primeiro, uma sensibilidade maior com aquela realidade, perceber nuances daquela realidade, para poder compreender os símbolos, as relações de poder, a linguagem, né, os rituais, as crenças, enfim, para poder, assim, em sequência, né, sistematizar isso, né, compreender melhor isso. Enfim, tem outras estratégias de pesquisa, né? A pesquisação, por exemplo, é uma. Enfim, há outras estratégias de pesquisa, mas aqui, por enquanto, a gente apresenta essas para vocês, que provavelmente poderão servir, inclusive, para uma pesquisa próxima. Agradecemos aí a audiência de vocês e esperamos ter contribuído com os conhecimentos de vocês, e até o próximo vídeo dessa série.